boa noite a todos, né? O Ricardo está ali na retaguarda, ele está gravando a nossa reunião, depois da reunião, amanhã mais ou menos, a gente manda gravado. Então, o pessoal que não teve a possibilidade de participar hoje, tem a possibilidade de, pelo menos, assistir o que a gente está conversando aqui, né? Então, dentro do nosso cronograma, gente, que eu mandei para vocês, né, hoje a gente vai trabalhar a questão do texto, de quais são as recomendações que o grupo focal sugere que sejam colocadas no texto da redação do 2050. Agora, não é mais o texto do diagnóstico, o texto do diagnóstico já está pronto, deve estar parado no correio, não sei se vocês viram que está de greve, né? Mas está chegando aí o caderno impresso já, que vai ser entregue, um na prefeitura, que foi o contratante, e um na Agência de Desenvolvimento do Rio Pardo 2050. Então, o trabalho do diagnóstico. Eu separei e mandei para vocês como sugestão, não sei se vocês concordam, né, da gente pegar esse caderno que está lá dentro do diagnóstico, né, e a gente, não sei, minha sugestão, se a gente conseguisse começar pelo que eles estão sugerindo que sejam ações urbanas. A gente vai vendo um por um e vai incluindo aquilo que vocês acham que ficou faltando. Se vocês concordarem ou se vocês tiverem uma outra forma, né, eu entendo que que a gente tem 1 hora só, né, é importante isso. Então, a gente precisa ser muito objetivo, rápido, para ver item por item, para a gente tentar fechar isso nessa reunião. Vocês topariam da gente ir por esse desafios, oportunidades e recomendações? Ok, da minha parte, ok. Ok, então vamos lá. Então, olha, o primeiro item que eles estão chamando lá é inclusão socioespacial. E eles colocaram 3 desafios. Primeiro, acessibilidade dos bairros. E aí a recomendação, melhorar a conexão dessas áreas ao centro e entre bairros. Eu entendo que essa frase aqui, entre outras coisas, quer dizer aquela ponte que o grupo focal, que vocês discutiram, né, de integrar a Zona Norte e a Zona Sul. Se vocês acharem por bem, a gente coloca nessa redação, no melhorar a conexão dessas áreas ao centro e entre bairros, com a inclusão de uma ponte, da terceira ponte do Rio Pardo, ou deixa assim do jeito que está? Amélia, desculpe, muito bom. A minha sugestão é incluir a necessidade da terceira ponte. Isso é a minha proposta. Ok. Então, eu vou colocar... Então, gente, porque assim, ó, tudo que a gente for falando hoje, eu vou redigitar e mandar para vocês amanhã. Aí vocês olham, ver se tá bom ou se a gente vai melhorar um pouco mais, tá certo? Então... Amélia, tira só uma dúvida para mim, por favor. Pode falar. O grupo focal vai ter oportunidade vai ter outra oportunidade de falar sobre essas recomendações ou hoje a gente define tudo isso? Olha, está previsto hoje e a semana que vem, tá? Para a gente falar de urbano. Se a gente conseguir falar tudo de urbano hoje, a semana que vem a gente começa no socioeconômico. Mas aí, como é que a gente planejou? Por exemplo, hoje era a semana passada, essa semana e a próxima, urbano, é o texto do urbano. Depois, nós vamos escrever o texto do socioeconômico. Depois, nós vamos escrever o texto dos inventários. População, juventude, comércio, consumidor, tal.
Quando chegar final de setembro, comecinho de outubro, nós já escrevemos absolutamente todas as recomendações. Então, nós aqui da equipe técnica pega tudo aquilo, faz um boneco e encaminha para vocês. Aí vocês vão olhar esse boneco tudo de novo. E aí olha o urbano de novo. E aí ajusta. Quer dizer, há a possibilidade de mexer, então, nesse processo. Sempre, sempre. Até novembro a gente consegue mexer em tudo. Tá certo. Tá bom? Bom, então, Vamos lá. gente, então, isso aqui, ó, acessibilidade dos bairros entre integração Zona Norte e Zona Sul, melhorar a conexão dessas áreas ao centro entre os bairros e implantar a terceira ponte. Fechou? Amélia, Oi. uma observação, depois até posso fazer um texto com relação a essa inclusão na terceira ponte. A gente até poderia recomendar que a terceira ponte fosse localizada de acordo com o estudo futuro a ser realizado, levando em conta origem, destino e dando condição de formar um anel viário na cidade, qualquer coisa desse tipo. Ok, Ok? Então eu faço um texto, depois alguém pode complementar. ok, combinado. Aí você manda, a gente já inclui. O próximo é assim, olha, a baixa oferta de equipamentos públicos nos bairros. E aí a sugestão, realizar um estudo para quantificar as carências de cada região e indicar novos equipamentos em localizações mais acessíveis à população. Aqui, na verdade, gente, simplificando, o que eles estão propondo é que seja feito um levantamento das regiões, do que tem de escola, unidade de saúde, praça, creche, equipamentos esportivos, para o usufruto daquela população, daquela região. Feito este levantamento, a gente consegue identificar quais são as demandas que a população tem de construção de creche ou de escola, ou seja, a gente só vai ter certeza do que precisa ser construído depois de um inventário deste. Então, vocês concordariam da gente colocar essa proposta? Realizar estudos para identificar identificar e quantificar as carências de cada região relativas aos equipamentos públicos, indicando as localizações mais acessíveis à população? Eu estou de acordo. Ok. Muito bem. Cara. Oi, Amélia. Oi, Alexandre. Alexandre. Eu acho que aí entra aquela questão que eu abordei tanto o Mauro quanto o Lourenço, que eu acho que para além da quantificação e localização, a gente precisa analisar a qualidade desses equipamentos, porque por vezes a gente vai ver que é uma localização precisa, que é existente, mas ele não é efetivo para o fim que ele está especificado, né? O que a gente vê num mapa. E isso pode distorcer bastante a realidade. Tá, então eu vou colocar mais isso aqui, Alexandre, e avaliar a qualidade de uso, não é isso? Pode ser uso espacial, predial, estrutura, aí tem que ver o quão profundo a gente quer analisar ou não, montar uma ficha técnica para analisar especificamente cada edifício, cada espaço. Isso, é porque assim, olha, no 2050, a gente não vai fazer a avaliação, não vai fazer isso, a gente vai sugerir que a gestão pública identifique nas suas regiões, não é bairro a bairro, né, as demandas de escola, de creche, de praça, e aí o que eu acrescentaria o que você está falando, além das demandas, a qualidade dos equipamentos existentes e as necessidades, novas necessidades ou necessidade de melhoria. É isso, não é? Desde reforma a reimplantação, né? Ok. De fazer do zero. Tá bom, acho que é isso. Ok. Bom, Obrigado. o próximo é assim, olha, também está na inclusão socioespacial, profusão de habitação social em bairros periféricos. Aí eles sugerem que revisar áreas especiais de interesse social.
Porque o que ele está falando aí é que eu não conheço em profundidade o nosso plano diretor, mas pelo que eu estou entendendo é que eles estão dizendo que o plano diretor atual coloca as zonas de interesse social muito afastadas, né, quase que lá na periferia da cidade. Então, para a gente rever isso. Eu não sei o que vocês acham, se isso permanece, ou se a gente... Porque tem um item lá que fala de revisão do plano diretor. Se a gente coloca dentro da revisão do plano diretor ou se deixa essa recomendação. Bom, eu não sei Amélia, eu acho que do ponto de vista urbano e social, isso até foi a primeira questão que eu levantei na primeira reunião que eu participei da apresentação também deles, e isso é extremamente importante, na verdade, porque essas pessoas são as que mais dependem de transporte público, de infraestrutura, são as que têm menos condição de acessar a cidade. A gente está sempre jogando eles para a periferia. Eu acho que essa revisão é bom ser um ponto realmente separado, para ficar bem claro a importância dele. Ok. Foi até um ponto que a advogada Luana de Ribeirão Preto atentou muito bem na última reunião. A Luana está aqui, não está, Luana? Ou é outra Luana? Oi, boa noite, eu estou sim, estou ouvindo, obrigada, viu, Alexandre? Foi um ponto que eu chamei a atenção, justamente a questão da mobilidade envolvendo o trabalho dessas pessoas e a capacidade delas de ampliar seus conhecimentos por esgotamento físico e mental em relação ao deslocamento. Foi isso mesmo. Eu estou em São José do Rio Pardo hoje, fico migrando. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, aí, gente, o próximo quadro, que fala em desenvolvimento urbano, fala na profusão de vazios urbanos, né? E aí fala, áreas que já receberam investimentos de urbanização, não foram ocupadas, indica saturação do mercado imobiliário no modelo atual. Aí sugere avaliar loteamentos que podem ser cancelados, revisar perímetro urbano e zoneamento, avaliar estímulos para ocupação prioritária de áreas vazias já estruturadas. Eu não sei se vocês querem colocar dessa maneira, se querem... eu não sei, o Jean Tomás, você não está aqui, né? Porque eu tenho a impressão, gente, que os loteamentos... não é essa coisa que ele está... Avaliar os loteamentos que podem ser cancelados. Esses loteamentos estão aprovados há mais de 2 anos. Então, eu entendo que não é viável, a gente vai criar um conflito desnecessário. O que vocês acham? Ô, Amélia, eu ia falar isso. Eu acho que a gente tem que se adequar, né, no momento, sem criar atrito com ninguém. Eu acho que essa palavra cancelamento de loteamentos é bem pesada, né, para a gente lidar com isso. Eu acho que é a gente conseguir pensar daqui para frente. Eu não sei se entra nesse ponto, que eu lembro, acho que foi o Maurício que falou na última reunião, que eles ficaram impressionados como muitas atividades comerciais estão, vamos dizer, se Rio Pardo tem, sei lá, vou dar um exemplo, 10 farmácias, elas estão todas em volta do centro, né? Farmácia não, a farmácia tem às vezes de bairro, mas alguns comércios que eles falaram que tem bairro que leva muito tempo para chegar até o centro, né? Que aí seria essa questão já entra também na avaliação do plano diretor também, né? Para expandir o comércio em torno da cidade, né? Isso. Então, vocês concordam da gente eliminar essa frase, avaliar os loteamentos que podem ser cancelados? Eu acho que só esse trecho do cancelados, né? Porque o resto de incentivar a ocupação entre centro e esses loteamentos afastados é extremamente importante, acho. Isso, aí continua assim, ó, revisar perímetro urbano e zoneamento, avaliar estímulos para ocupação prioritária de áreas vazias já estruturadas.
Aí eu acho que não, eu acho que é bacana, não sei o que vocês, como é que vocês veem isso. Eu Eu acho acho que é que faz bacana, sentido. pelo histórico que eu conheço de São José, eu ouvi dizer algumas vezes que esse perímetro urbano ele é mutável de acordo com interesses. Então, na verdade, é muito mais como regulamentar isso, que não é papel, acho que, nosso nesse momento, mas deixar escrito acho que é importante. Isso aí vai ser discutido na revisão do plano diretor, né, onde você tem que fazer um estudo, quanto que você vai crescer nos próximos 30 anos, por exemplo, quanto que você vai ter de demanda de terrenos de famílias por faixa de renda, e aí você estuda o que existe de disponibilidade hoje no município. E aí você consegue discutir quais serão os novos bairros, se cresce, não cresce, se aumenta o perímetro ou diminui o perímetro, mas tem que ter esse estudo lá na revisão do plano diretor. Então, ele continua aqui, correto? Amélia, só uma dúvida. Aquele funcionamento de IPTU de São João, que eu não sei se. Eu lembro que você falou que foi implantado, não sei se hoje ainda funciona assim. Ele entraria como sugestão nessa parte? Como que funciona mesmo? Ele, se você quiser, a gente pode pôr aqui, que chama-se IPTU progressivo. Mas onde que ele é regulamentado? No plano diretor, que é uma lei. Mas a gente pode sugerir aqui desenvolver estudos sobre a possibilidade da implantação do IPTU progressivo. Aqui, gente, pra vocês terem ideia, foi assim, quando foi feito o diagnóstico urbano, se identificou muitos vazios urbanos, muitos. E, assim, às vezes, uma família detinha 100 lotes. Então, era claro que aquilo era investimento. E a pessoa esperava 10, 15, 20 anos aquilo valorizar para depois ele vender. E o poder público botando estrutura ali e a população de baixa renda tendo que ir para os terrenos mais periféricos porque eles são mais baratos. Então, nessa discussão, quando foi feito, em seguida do diagnóstico que foi feita a revisão do plano diretor, se estabeleceu o IPTU progressivo. Então, o que é isso? O terreno ele tem 5 anos para ser ocupado. Se ele não for ocupado nestes 5 anos, no 6º ano, aumenta X%, no 7º, outro X%, no 8%. É para estimular a pessoa a dar um fim imobiliário àquele lugar. Isso é muito interessante, Amélia, inclusive, porque respeita um preceito constitucional da função social da propriedade, justamente para se evitar essa segregação de indivíduos, essa segregação social. Então, é uma ideia realmente interessante, embora tenha que constar no plano diretor, que é uma lei e precisa ser avaliada e respeitado todos os procedimentos, a recomendação é realmente válida e a chance de ser adotada é muito maior, uma vez que já foi falado, né? Já foi disposto isso textualmente. Então, eu posso colocar como sugestão o imposto progressivo? Desenvolver estudos, tal, para implantação do imposto progressivo? Sim. Ok. Eu acho que é a melhor opção, né, para esse tipo de problema, né, de questão de lotes para investimento para longo prazo, né? Eu acho que Bom, eu acho que foi o exemplo que você deu de São João que elimina muito os vazios urbanos, né? Você não pune a pessoa, né? Você cria um instrumento que estimula e fomenta a ocupação urbana, né? E não mais a especulação. Bom, O link então, nem acrescenta, ele vai justamente de encontro com o adensamento urbano que recomendaram. Né? isso. Bom, aí o próximo, gente, está lá, segregação de usos e bairros dormitórios, né? E aí a sugestão deles, estimular através de zoneamento e benefícios fiscais ou construtivos a implantação de usos não residenciais
sobretudo comércio e serviços primários para atendimento da população dos bairros. Aqui, o que a gente viu aqui, eu não sou urbanista, né, vivi essa discussão aqui em São João, mas assim, quando se implanta um bairro popular, e ele é financiado pelo Minha Caixa Minha Vida, não há perspectiva de ter áreas comerciais. Então, se você comprou a tua casinha para você morar, você não pode na garagem montar uma quitanda, montar uma farmácia, e aí isso dificulta muito, porque fica aquela aglomeração de casas populares e a pessoa, para ter acesso à farmácia à noite, por exemplo, ou ela vem no centro ou ela fica sem o remédio, né? E eu acho que o que eles estão falando é um pouco disso, né? Zoneamento, que seria área comercial, né? Nessas áreas habitacionais aí, e benefícios fiscais, ou seja, leis municipais que estimulem a construção de pequenos comércios nas regiões. Ô, Amélia, isso aí realmente, eu até questionei esses tempos um loteamento, que eu falei, nossa, mas é minha casa, minha vida, e a pessoa só pode ter comércio naquela avenida, então ela tem que comprar 2 terrenos para poder construir a casa e fazer o comércio, vai ficando, o que você falou, fica inviável. E outra dúvida também, sobre aquela questão, não sei se hoje já tem nas nossas leis aqui, que você me falou que em São João também, quando o loteador vai fazer um certo número de lotes, ou determinada área, ele é obrigado a fazer uma praça ou alguma coisa desse tipo, né? Mas uma coisa real, né? Uma proporção que fique viável para o morador daquele local, né? Isso. Isso aí, gente, está lá naquele item, se vocês quiserem, a gente pode colocar. Isso também, para valer, ele tem que estar incluído no plano diretor. Então, é assim, quando você tem o estudo de quais são as demandas de toda a cidade, precisa de uma escola, de uma unidade de saúde, de um parque, de uma praça, ou seja, cada região tem uma demanda. Quando há um investimento de um loteador, por exemplo, naquela região, o plano diretor estabelece que ele vai ter que fazer contrapartida. E aí o poder público define qual é a contrapartida. Então, vai ter bairro que é uma unidade de saúde, vai ter bairro que é uma escola, uma creche, vai ter bairro que é uma praça, um bosque, um parque. Então, isso, no nosso caso aqui, foi colocado no plano diretor, e está valendo. Então, se vocês chegarem aqui em São João, né, foi o que eu mostrei para o Maurício outro dia, ali perto da Unimed tem um bosque maravilhoso, tipo o Ibirapuera, que foi construído contrapartida de um loteamento que foi construído do lado. Tem um bairro aqui próximo da Unimed também, chama-se Bairro Alegre, construíram um loteamento de classe média, média baixa, e aí a concentração de pessoas, o posto, a unidade de saúde não ia conseguir atender. Então, o loteador construiu a unidade de saúde, né, por lei. Então, se vocês quiserem, a gente coloca isso aqui também na sugestão. Eu acho uma boa. Principalmente a parte de bosque, né? Que Rio Pardo apresentou uma carência muito grande nisso. Eu até comentei com a Amélia que você anda para a cidade final do dia, assim, de sábado e domingo, você vê alguns pontos lotados de gente com criança. A necessidade de praças e bosques hoje está impressionante. Vocês vão ver isso quando a gente mostrar para vocês a pesquisa da população e a pesquisa da juventude, né, que já está tabulado. A população pede área verde, área para convívio da família, e o jovem também pede muito isso. Amélia, só para completar, do que eu me lembro, tem isso no plano diretor de São José da área verde institucional, não sei a porcentagem exata,
pelo menos as implantações de habitação popular, todas da cidade têm, se você rodar. As novas implantações eu não sei. Agora, o grande problema, e que eu pelo menos não vi, não conheço, é a contrapartida dada pelos condomínios fechados, que além de ser um baita obstáculo na cidade, ser normalmente os lugares mais perigosos ao lado dos muros, não sei qual é a contrapartida que é dada para o resto da cidade, que eu não me lembro de ter visto nada, mas pode ser que exista. Estou voltando agora para cá. Eu acredito que não tenha contrapartida no plano diretor atual. E essa questão do loteamento e da área verde que é estabelecida no plano diretor, né, é uma questão muito complicada que na redação do plano diretor isso precisava ser olhado, porque o que acontece? A área verde que o loteador destina para o município, a área institucional, né, que por lei ela tem que doar, é aquele terreno pirambeira que você não consegue fazer nada, você não faz uma praça, porque é uma pirambeira, ou está cheio de pedra, ou é o pior lugar do bairro, né? Então, o plano diretor vai precisar também estabelecer uma regrinha para isso. Tem que ter um conselho que aprove aquela área institucional que vai ser doada, entendeu? Um conselho de urbanismo, que seja interno ou externo, mas não é assim, o loteador fala, eu vou te dar aquele pedaço lá, ele vai dar um monte de pedra, e daí você não consegue montar nenhuma creche ali, porque não consegue furar o solo. Podemos ir para frente, gente? Sim ou não? Ok. Vamos em frente. Então vamos lá. Sim. Ok. Aí tem um aqui, olha, que fala assim, gestão e valorização do patrimônio histórico do município. Fala, fomenta a Fundação Municipal de Preservação para investir no tema. Eu acho que aqui, Mauro, entra a tua proposta. Exatamente. Aí pega o prédio da FEPASA lá. Então, a gente pode incluir a proposta aqui? Não sei se vocês todos leram a proposta do Mauro, que está aí no grupo. Sim, eu li. E tudo bem, o Mauro, conta rapidinho o que é a sua proposta. Essa ideia, ela contempla ali o prédio da FEPASA, a estação rodoviária, o terminal rodoviário, e contempla o entorno ali, aquela área extensa que tem ali, que hoje é uma circulação de automóveis e ônibus ali. A sugestão que a gente pensou foi de criar primeiro fazer um completo investimento na restauração daquele prédio da FEPASA, que é bastante extenso, pensando no futuro, né, a necessidade de transferir esse terminal rodoviário para um local mais próximo das rodovias, assim como foi feito em São João da Boa Vista e Poços de Caldas. Então, aí, depois que fizer essa reforma do prédio da FEPASA, depois que arrumar um lugar para colocar esse terminal rodoviário, envolver toda essa área, o prédio da rodoviária seria transformado sem destruir ele, evidentemente, só fazendo melhorias, né? No espaço para investimento em setor gastronômico, cultural, de artesanato, e toda aquela área ali viraria um calçadão enorme, né? Unindo as duas edificações e criando um espaço de convívio ali, imagino com mesas dos restaurantes que ali se instalarem naquela área, um projeto paisagístico legal,
E é legal aquele espaço porque ele está muito próximo da área de lazer, né, do Rio Pardo, envolve o ginásio de esportes, envolve a Avenida Euclides da Cunha, envolve a ponte, fica muito próximo do centro, e imagino que ficaria um lugar super agradável ali, totalmente diferente do que é hoje, né, que está meio que abandonado, né. É difícil pensar sem ver um projeto, sem ver uma planta, uma maquete, né, mas a gente pensou nessa ideia para transformar aquele local num novo atrativo urbano e turístico da cidade. Mais ou menos isso. Ô Mauro, a sua proposta inclui também a mudança da estação rodoviária, né? Tirar a estação Exatamente. rodoviária e mudar para um local na 350 ou na saída da cidade, é isso, né? Isso. Na Avenida Perimetral, ou lá naquele trecho que foi duplicado, que vai para o bairro do Cassucci, né? Ou então, tem uma área que está sendo utilizada hoje como canteiro de obras em frente a Ritmo Veículos. É uma área enorme. Eu não sei, aí precisava estudar a propriedade, né? De quem é. Precisava ser uma propriedade do município, para que se evitasse de fazer uma desapropriação. Mas é tudo estudo que pode ser feito, né? Como foi feito em Poços de Caldas, por exemplo, né? A estação rodoviária deles era lá na Urca, lá no centro da cidade. E passaram a estação lá para o final da avenida, João Pinheiro, né? E ficou excelente aquele lugar lá. Bom, vou dar uma opinião aqui do lado urbanista. Várias cidades, não só Brasil, mas pelo mundo, que jogaram a rodoviária para fora da cidade, estão tendo problema de transporte público interno. Porque uma cidade como Poços de Caldas, que tem uma avenida daquela e o fluxo que ela tem, ela consegue ter um ônibus passando ali na porta a cada 5 minutos, levando para o centro e distribuindo para o resto da cidade. A gente tem um fluxo do centro da cidade para o vale de 45 minutos. Uma pessoa chegar fora da cidade, ir para o centro, chegar até o vale, ela vai demorar mais 2 horas só dentro de São José do Rio Pardo de transporte público. Do ponto de vista urbano e pensando em população, não sei se lá fora da cidade é uma boa ideia. Agora, pensando do ponto de vista de aproveitar o terminal da FEPASA, fazer alguma coisa super interessante ali, eu acho muito legal. Mas tirar ela é uma coisa que tem que ver com muito cuidado. E o calçadão ali, a dimensão que isso toma, o galpão é grande, a rodoviária é grande, tem que ver se uma cidade de população de 50 mil habitantes absorve. Eu vi exatamente hoje um projeto que está sendo executado, já tem obra em Espírito Santo do Pinhal, na antiga rodoviária também. Eu acho que daria para tomar como base tamanho de população, programa, tentar entender a efetividade disso. Lá foi feito calçadão também do lado. Então, tem algumas experiências muito interessantes em relação ao aproveitamento desse tipo de estrutura, né? Aqui em São João, a gente fez isso que o Mauro propôs, né? Então, pra vocês terem uma ideia, isso foi estabelecido em 2005, e a gente, de 2005 a 2015, desculpa, a 2017, foi feito o projeto civil e elétrico dessa restauração, vamos assim dizer, desse prédio. E se definiu que seria um prédio para atividade cultural, formação cultural da juventude. E a Agência de Desenvolvimento captou o recurso de um edital para esse restauro, né? Mas a prefeitura fez o projeto. Então, quando a gente fala do 2050, é muito isso. Por exemplo, se vocês decidirem pela transformação da estação ferroviária num centro cultural, de lazer para a população,
o gestor que entrar, ele terá que assumir, ele vai fazer o projeto civil e depois, ou ele ou uma instituição de fora faz a captação do recurso para a reforma disso. Pinhal foi a mesma coisa, né? E aqui a experiência tem sido muito bacana. Amélia, eu vou, só uma ideia que a gente bateu um papo no dia, eu e a Bia, até no dia da rodoviária e fotografei para ter uma noção. Na verdade, o que a gente ficou na dúvida era se a rodoviária de Rio Pardo hoje atenderia a demanda para manter ela onde está, né? Ou então, igual a proposta do Mauro, talvez tirar dali por questão de estrutura e volume, né? Mas o que a gente olhou no dia é que o prédio ali da rodoviária, a parte de trás dele, tem um potencial muito grande para se tornar um calçadão gastronômico ali, tem um espaço muito legal. E uma vez entrou em discussão em redes sociais que aquele espaço devia ser cuidado, porque é onde tem muito... O pessoal usa droga, né? O morador de rua fica muito lá. Então, não sei se talvez esse estudo, igual você falou, se é viável tirar por questão de volume ou de depois converter todo aquele espaço em espaço social, né? Então, eu acho que ali é muito legal. Tanto é questão se falar, não, hoje o volume da rodoviária é esse mesmo, não tem perspectiva de crescimento, de acesso de ônibus, ou se não, se retirar dali, eu acho que eu concordo com o Mauro, que ali tem um baita potencial para gerar um espaço cultural e social ali. Só para completar o raciocínio meu, nós estamos falando de um projeto para 30 anos, né? A cidade hoje ela faz parte de um grupo de municípios de interesse turístico e tem o sonho de se transformar em um município turístico, né, de estância turística, né? Obviamente que se esse processo demorar 10 anos para acontecer, a gente vai ter uma demanda muito maior de visitação, de fluxo de ônibus, etc. e tal. Então, é óbvio que hoje a estação rodoviária ela é adequada para o volume de trânsito que ela precisa, né, de passageiros e de saídas e entradas de ônibus. Mas pensando daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente pode adequar, com certeza a cidade vai se adequar a essa questão da mobilidade urbana, dos ônibus que vão circular entre a estação rodoviária e os bairros. Enfim, é uma coisa que não é para já, é para se colocar num projeto futuro aí. Uhum. Ok, eu coloco e aí vocês ajustam a redação, tá bom? O próximo item, ele já pulou para a economia, e aí ele fala de baixo valor adicionado ao setor agrícola da cidade, porque não tem muito agroindústria, né? Fala da vocação do município para ser indústria alimentícia, e ele fala de buscar parceria com SEBRAE, Fiesp, instituição de ensino, para arranjo produtivo local específico. Eu aqui mudaria, aqui eu usaria muito a proposta do Mário Edson, que é a questão do distrito industrial. Independente da gente falar se é uma agroindústria ou se é uma indústria metalmecânica, qualquer coisa, eu particularmente acho que a gente tem que focar muito nessa questão da necessidade de um projeto bacana, de uma área industrial, com entradas, avenidas, bem organizado, para que a gente possa trazer negócios para a cidade. Agora, quais os negócios? Depois a gente vai discutir isso lá no diagnóstico socioeconômico, que nós vamos definir. Mas eu não sei, aqui, Mário Edson, o que você acha da gente colocar isso? A questão de ter um distrito industrial. A gente não tem condição, no diagnóstico urbano, de falar qual o melhor local. Isso quem vai falar é lá no plano diretor, no zoneamento, né, na lei de zoneamento. Mas que a gente... esse é um problema sério
que Rio Pardo tem. Nós não temos uma área industrial estruturada. Amélia, muito obrigado, eu concordo plenamente. Eu acho que o texto deveria ser no sentido de uma recomendação para a implantação de um novo distrito industrial em local apropriado a ser futuramente detalhado, local de fácil acesso junto às principais rodovias do município, tá? Então, acho que tem exemplo do Distrito Industrial de Casabranca, perdão, de Mococa, de Casabranca, todos eles ficam à margem das rodovias e isso facilita demais. Você pega o caso de Mogi Guaçu, quando foi feito, isso é um exemplo para a gente viajou para São Paulo a vida inteira, sempre passando por ali, então eu acho até que deveria ser às margens da 350, mas isso eu acho que pode ser a questão do local, definição do local, vamos deixar para uma definição do estudo posterior. Tá, aqui, Mário Edson, aqui eu posso pegar aquela proposta que você mandou, né, essa que você acabou de colocar lá, ver o que dá para aproveitar, redige e depois a gente revê, tá bom? Perfeito, perfeito. Aí, gente, questão do meio ambiente. Ausência de parques públicos, isso aqui, aí eles falam, olha, criar a rede de áreas verdes, utilizando as áreas preservadas de várzeas, implementar o sistema integrado de parques, previsto no plano diretor que já está em vigor, despoluir cursos d'água para favorecer contato entre a cidade e seus ativos paisagísticos. Vocês devem ter visto lá na proposta do diagnóstico deles, né, a sugestão de se fazer no entorno de todos o Rio Pardo um grande corredor verde, tem até um mapa bacana, o Ricardo botou o mapa aqui na abertura. Bota o mapa aí, Ricardo, para a gente ver. Cadê o Ricardo? Aí. Você sabe... Ah, tá. Então, depois você acha o mapa e põe para a gente. Que é aquele mapa todo desenhado de verde, né? Então, eu acho que isso aqui é tudo o que Rio Pardo pede hoje em termos de presença do verde, presença de parques, espaços físicos da convivência da juventude, para o lazer, e valorização do que Rio Pardo tem de mais lindo, que é a água, né? O Rio Pardo maravilhoso. Perfeito. Então, eu, na minha ideia, eu deixaria, não sei o que vocês acham aqui. Eu estou de acordo. Ô, Amélia, só uma dúvida, o Costian chegou a caminhar aquele, que foi mesmo que ele falou que tinha feito lá, daquele espaço? Então, o Cossian, não, ele falou, o Cossian, o que ele fez foi o trabalho de doutorado dele, ele fez um inventário dos equipamentos de esporte do município. Inclusive, ele fez o georreferenciamento. É o primeiro passo para a próxima gestão pública utilizar. Todos eles estão georreferenciados e fotografados. E aí, feito esse estudo que o Alexandre fala, né, da qualidade do espaço físico. Então, esse está pronto. A gente só partiria assim, o que precisa de mais ou de melhoria. O que eles também sugeriram é que aquela região, aí seria legal ele estar aqui, o Cossian, eu não sei onde está a diretoria de, se não me engano, obras. A gente conhece ali o Grêmio Municipal e o almoxarifado da prefeitura. Isso, que ali fosse uma área de esporte para a população, parece ter um clube do lado, alguma coisa assim, né? Eu acho um ótimo espaço a localização dele para um parque.
A gente, eu não sei, eu acho muito bacana também. E aí, deixa? Eu acho que deve deixar. Ok, então eu redijo, mando para vocês. Aí tem outro item que fala em arborização urbana. Calçadas largas, para a gente, oportunidade, né? Ampliar calçadas nas ruas que sejam possíveis de ampliar e implantar um programa de arborização urbana nas ruas, prevendo ações de zeladoria. A minha sugestão é que, antes desse programa de arborização, a gente faça, através, a própria Renata, do município Verde Azul, pode dar para a gente, né, o inventário ambiental, se Rio Pardo falta árvore, se não falta árvore, quanto de árvore falta para a gente implantar esse programa. Então, se ela tiver... e vocês concordarem, eu já coloco aqui os dados do município Verde Azul. É muito comum, gente, nos bairros mais populares não ter muita árvore, porque a dona de casa não gosta de árvore, porque a árvore suja a calçada, tem que limpar, tem que varrer, mas tem a questão do clima, né? A árvore, um bairro arborizado, ele tem uma temperatura cientificamente comprovada menor do que um bairro sem árvores. Mococa é uma cidade sem árvores, é uma cidade muito quente. Eu acho que aí tem que fazer um estudo sobre a espécie de árvore que vai colocar nessas áreas de circulação, né? Porque não é toda árvore que é caduca, que cai folha todo ano. Então, é uma questão só de fazer um estudo mais adequado. Tá. Eu vou pegar com a Renata, escrevo e mando para vocês, tá? Demanda de árvores. Aí, o outro fala assim, baixo índice de tratamento de esgoto. Empresa de saneamento é municipal, quase a totalidade do esgoto já é coletado. E as recomendações, solicitar linhas de financiamento para a SAERP ampliar o tratamento de esgoto. Aí eu tenho sugestão, Amélia, nesse item. A gente havia proposto, da outra vez, deixa eu só... A gente havia falado o seguinte, que existe um baixo índice de tratamento de esgoto, atualmente estimado em torno de 14% de tratamento, e 86% do esgoto é lançado in natura, nos córregos e rios da cidade. Então, a nossa sugestão é que a retomada das obras sejam priorizadas as conclusões dos interceptores de esgoto por bacia ao longo dos córregos, da Macaúba, Monte Alegre e São José, com respectivas estações elevatórias, eliminando a poluição desses locais. Então, naquela ocasião, eu tinha feito uma proposta de que, na retomada desses projetos, quando houver recurso, priorizar esses interceptores. Então, é uma coisa mais específica que, se vocês concordarem, eu acharia interessante a gente colocar. Esse texto já está lá na proposta, não está, Mário Edson? Está. Ok, eu copio lá, tá? Tá, muito bom. Bom, gente, então, o que está faltando aqui no meio ambiente é que a Luana botou a proposta dela um pouco antes da nossa reunião, né, Luana? Eu acho, Luana, que aqui, nessa questão do meio ambiente, poderia ser incluída a sua proposta. Concordo, Amélia. Eu peço desculpas por ter colocado muito próximo, mas eu não consegui mandar antes. Mas concordo que seria nesse ponto mesmo. Você não quer apresentar rapidinho para o grupo o que foi? Porque eu acho que nem todo mundo conseguiu ler. Não deu tempo, né? Eu imagino. Bom, eu apresentei uma ideia, né, sobre reciclagem efetiva, né? Até intitulei como reciclagem efetiva, porque nós temos
Muito se fala, né, no modismo da reciclagem de materiais, mas efetivamente nós não temos uma coleta seletiva que funcione, nós não temos tratamentos de resíduo que realmente funcionem. Então, tive algumas ideias práticas, por exemplo, no caso de resíduos orgânicos que servem de adubo, nós temos aqui uma região de agricultura familiar bem presente. Então, vamos supor, direcionar esse adubo para a agricultura familiar. E, a partir daí, essa agricultura consiga te dar, vender às pessoas os legumes, as verduras por um preço mais acessível, ou então fornecer às empresas que fornecem alimentos para os seus funcionários em horário de almoço, ou seja, um ciclo de troca. Esse foi um exemplo da reciclagem. O outro, por exemplo, foram resíduos industriais, que aí entra na questão do distrito industrial, que com o aumento dele aumentarão resíduos, já vai envolver a questão do saneamento, enfim, sobre, por exemplo, pneus que podem ser utilizados para massa asfáltica. Isso fomentaria o recapeamento da cidade, que interferiria na mobilidade urbana, ou seja, são conexões, né, são ideias conectadas que vão melhorar o ambiente, vão preservar o lençol freático, preservar a água, que é uma das maiores riquezas da cidade, pode gerar emprego direto ou indireto, o tratamento desse lixo. Aí eu comentei também na proposta sobre o lixo eletrônico, que contém muitos componentes como o mercúrio, enfim, que são extremamente prejudiciais à saúde. Pouco se fala nessa reciclagem, nesse reaproveitamento de equipamentos eletrônicos, e o descarte tem sido cada vez maior. Então, existe uma maneira correta de se tratar esses equipamentos, fazendo uma triagem, desmontagem e reciclagem, ou seja, eu quis apresentar essa ligação cíclica entre a possibilidade de reaproveitamento de materiais, de reciclagem, de benefícios, de melhorias, geração de empregos e toda a questão socioambiental e de sustentabilidade que temos falado reiteradamente. Resumindo, é isso. Amélia, só um comentário. Eu achei muito interessante essa proposta, inclusive, essa proposta ela fez parte daquele volume inicial que a gente tinha dito sobre a questão da coleta seletiva. Só que o trabalho que ela apresentou é muito mais completo, então acho que é muito bom. Obrigada, Mário. Eu não sabia, como eu comecei a participar agora, eu nem sabia mesmo que tinha tido alguma coisa antes, então eu achei que foi uma ideia sobre a questão socioambiental que seria pertinente. Obrigada, te agradeço. Ok, então, gente, eu coloco a proposta da Luana, tento ajeitar, assim, arrumar a redação para ficar mais clara, né? E o que eu queria dizer para vocês uma coisa dessa é muito interessante, porque se você pensar no resíduo da construção civil, é um negócio que alguém que queira tocar, o poder público, ele pode fazer leis e facilitar. Exato. E incentivar, né? Mas incentivos fiscais, exato. Isso, pode ser um negócio. O lixo orgânico, outro negócio. Essa foi a proposta, exatamente, Amélia, exatamente. Então, isso é muito bacana. Aqui na Unesp de São João, tem um grupo de professores que estão estudando o lixo dos computadores. Como é que chama isso, Luana? É o que eles chamam de e-lixo. E de electronics, né? E-lixo, e-lixo. Isso. Estão desenvolvendo um plano de negócios para um investidor para isso. Sim. Então, é muito legal isso, né? Porque quando você organiza a cidade, vira negócios. O poder público não precisa fazer, ele só cria um incentivo e deixa alguém tocar. Possibilita que a iniciativa privada faça. Eu, inclusive, comentei na proposta que isso traria uma imagem ecológica bonita para as empresas. Isso traz uma visibilidade positiva para o negócio, traz um marketing muito positivo para as empresas. Eu ainda fiz esse comentário na proposta. Ok, então já estou pondo aqui. Aí, gente... Eu tenho ainda dentro do campo meio ambiente, eu não sei se você já vai mudar de tópico ou não. Vou, mas... Dentro do meio ambiente, ainda tem 2 itens que eu queria verificar com vocês se seria pertinente.
Lá naquelas propostas de junho, a gente tinha falado a respeito da mudança da captação de água das estações de tratamento de esgoto. Perdão, das estações de tratamento de água. Então, a gente havia feito uma sugestão de transferir as captações que fica a jusante do cemitério e a jusante do córrego São José, transferir para a montante do Pontilhão e da Nestlé, que é a área límpida do Rio Pardo. Esse texto também está nesse pacote que eu coloquei. Se vocês concordarem, eu achava que devia colocar esse item aí no meio ambiente. E se a gente colocasse, Mário Edson, algo assim, estudo da possibilidade da transferência, porque assim, olha, nós todos não somos técnicos de saneamento. A gente corre o risco de falar que tem que transferir, e aí na hora que uma equipe técnica contratada pela prefeitura for fazer o estudo, vai dizer, esse pessoal aí não está sabendo, porque tem esse lado, esse lado, esse lado. Entendeu? Deixa eu te dizer, se você pegar o documento que a Saerp mandou, no mês de junho, a própria Saerp já informa no documento dele que existe um estudo feito já dentro da prefeitura para mudança dessa captação. Então, da minha parte, eu não ficaria preocupado com essa viabilidade, necessidade técnica da transferência, porque é um assunto muito discutido para a gente que mora aqui na cidade. Então, mas fica à vontade, se você achar que deve colocar, ao invés de colocar sugestão de mudança da captação, pode colocar sugestão de um estudo para mudança da captação. Para mim é independente. Não, aí vocês decidem. Eu concordo com você, Amélia. Eu acho que o assunto da captação de água deve entrar nesse tema do meio ambiente. Eu pego o texto do Mário Edson, boto aqui e a gente ajusta a reunião que vem, tá bom? Perfeito. E tem mais um item, eu não sei se seria no meio ambiente ou não, mas que foi uma proposta do Luiz Antônio Jantomassi na reunião anterior, em que é uma proposta muito interessante, que seria a continuidade da canalização dos córregos Macaúbas e São José. Essas canalizações, elas foram feitas há coisa de 15 ou 20 anos atrás, e elas fizeram uma parte e foi interrompida. Então, você pega o córrego da Macaúba, tem uma parte feita e depois foi abandonado. E o córrego São José também tem uma parte feita e foi abandonado. Então, a continuidade do córrego, da canalização dos córregos, é um assunto muito importante que foi proposto pelo Luiz Jantomassi. Então, agora, lá, naquele documento que eu acabei de colocar lá para vocês, que foi a resposta do diagnóstico urbano, eles contestam essa ideia, né? Que fala, a canalização dos córregos São José e Macaúbas. Aí o pessoal do diagnóstico responde assim: a recomendação apontada exige análises específicas e setoriais que não fazem parte do escopo. Entretanto, como urbanistas, advertimos que a solução proposta de canalização de córregos, acompanhada por implantação de avenidas, marginais ou etc., tem se mostrado altamente inadequado para enfrentamento das questões projetuais de rios e várzeas urbanas, dadas as suas diversas consequências negativas. Amélia, deixa eu fazer, eu até concordo com esse texto que o pessoal lá de São Paulo colocou, só que a minha proposta, neste caso, não seria colocar avenidas marginais, tá? A minha proposta seria o seguinte, eu vou te explicar. O córrego Macaúbas, ele tem um trecho que foi canalizado, aí foi parado porque estava difícil a canalização, aí ficou sem canalizar. Então tem um trecho canalizado, a montante, depois está tudo a céu aberto, tudo normal, e aí cai no córrego São José. E o córrego São José tem um trecho canalizado e o trecho a montante da várzea não está canalizado. Então,
a minha proposta é uma proposta para dar continuidade no trabalho que foi feito, de complemento. Então, esse contexto seria complementação da canalização dos córregos. Eu entendi. Macaúbas e São José, só isso. Eu entendi, Mário Edson, eu só estou mostrando que essa proposta foi contestada pelos urbanistas que fizeram o diagnóstico. Agora, esse grupo aqui tem arquitetos também, e aí vocês decidem. Vocês querem colocar a canalização, coloca. Eu só estou apontando, eu não sou urbanista, entendeu? Eu só quis mostrar isso aqui, que pode gerar um questionamento lá na frente. Amélia, concordo muito com o texto que escreveram. Existem exceções de possibilidade de canalização. Então, acho que o modo como eles colocam de um estudo aprofundado fica muito bom, porque a gente não vai nem contra a canalização, nem como uma recomendação. Acho que como tratamento de água não somos especialistas para dizer nesse momento. Então, o que você recomenda? Aí vocês decidem. Quer que eu coloque, então, o que modo seja... como eles escreveram não é recomendando que seja feito um estudo, uma análise aprofundada, porque aí eles justificam os porquês que eles não acham que deve ser feito? Não, Alexandre, o segundo, Alexandre, eu não sei se você conhece bem São José, mas se você pegar o córrego das Macaúbas, você pega o trecho ali em frente a Cirlei Ganho, é um trecho que está canalizado. Aí, quando ele chega aqui na antiga oficina do tio Mário, foi paralisada a canalização. Aí ele corre a céu aberto até a foz no Córrego São José. Então, esse trecho, que deve ter uns 700, 800 metros, é uma complementação de uma obra que foi iniciada. Então, não é nem questão de estudar viabilidade, nada. É complementação de uma obra iniciada. Não, é sim, é contestar até o que já foi feito, Mário Edson. Você está sendo... Não sei. Não, mas o que está feito, você não vai demolir o que está feito? Não vai demolir, mas você não precisa continuar se for uma coisa que não é boa. Então eu acho que talvez você não conheça esse local que eu estou falando. E se você conhecesse, certamente você seria favorável. Porque a gente pode falar em tratamento de esgoto, se é céu aberto, rio a céu aberto é a coisa mais comum que existe, não precisa tampar rio. Não, a canalização... Ele está com esgoto dentro dele. Não, veja bem, canalização de córrego é uma coisa, esgoto é outra. Nós estamos falando, a canalização é céu aberto. A canalização, o trecho que existe no córrego das Macaúbas, ele é um trecho que tem um canal em forma de V, em concreto pré-moldado, e a água fica confinada nesse local. É céu aberto, tem vegetação do lado, tem tudo. É só para não ficar aqueles meandros do córrego empoçando água e criando local de criação de mosquitos. Eu não sei se o José Merli, por exemplo, José Oswaldo Merli, que está nos ouvindo, se ele teria alguma sugestão com relação a isso, por exemplo. Ou quem mais? O Alfredo da Costa Figo também está nos ouvindo. Pessoas que acompanharam isso. Bom, a minha recomendação é deixar uma análise aprofundada, mas... Zé Oswaldo, o seu telefone está em mute. José Oswaldo, você está em mute. O José Oswaldo falou, mas estava em mute e não deu para entender qual foi a opinião dele. Eu vejo assim, gente, em relação à canalização. Os urbanistas mais jovens, formados nos últimos 10 anos, 5 anos, eles têm uma visão diferente dos mais antigos. Antigamente, o que eu vejo, é uma opinião, se canalizava tudo. Hoje, se urbaniza,
trata as margens, transforma aquilo num lugar possível de ser usufruído. É isso, eu vejo. Agora, eu não conheço esse lugar, não sei. E aí, por isso que eu acho que é muito perigoso nós, sem a formação, sem o estudo técnico, sem a competência técnica, definir que tem que ser assim uma questão técnica. Posso colocar? Agora eu acho que abriu meu som aí, né? Eu Finalmente. sou totalmente favorável ao Mário Edson, um trecho realmente, ele interrompe ali, né? E se você for, quem não conhece, ali for o espaço da Cirlei Gânino ali, é um espaço muito bem arborizado, tem muitas árvores frutíferas, é um ambiente muito gostoso. Eu realmente, esse conceito de colocar, de canalizar e colocar, fazer via pública, isso realmente impermeabiliza tudo e cria problema, né? Como criou em São Paulo muito, né? Mas eu acho que a questão, esse trecho que o Mário Edson está falando, realmente é uma complementação do serviço. E realmente ali eu acho que aquele trecho que ele está falando dá todo fundo para casa, não há espaço para colocar avenida nenhuma. Eu acho que criar um ambiente gostoso ali seria interessante. Existe um espaço desapropriado, né, que, como área de preservação que não pode se ocupar, e se fizer canalizar e fizer um ambiente gostoso, pode servir até muito de área de lazer ali. Eu sou totalmente favorável ao Mário Edson. E para fazer área de lazer, tem que canalizar? Ah, sim, né? Ali está abandonado, né? No fundo de casa, você teria que, eu acho que precisa ver no plano quanto que é lá, quantos metros que tem de recuo ali, e utilizar esse recuo. Então, Lu, você quer falar? Acho que a Luciana está escrevendo. Eu quero. Eu sou contra canalizar, gente. Eu acho que não dá certo. A gente já viu em grandes cidades uma chuva como a que estão falando que vai dar esses dias aí. Eu acho que já, como a gente já viu aqui, choveu muito e começa a transbordar pelos cantos, entendeu? Se você não tem o leito canalizado, a água ela vai subindo o leito, é só não ter casa, não ter nada que inviabilize isso. A hora que você canaliza, a água fica represada, as bocas do lobo estão tudo tampada, começa a encharcar, o mesmo trecho da Cirlei que a gente já sabe que já enche d'água. Ali, aquele pedaço da parte baixa da Mata da Paixão, já inunda ali, toda vez que chove fora. Então, eu sou contra canalizar. Eu acho que tem que deixar aberto o rio fluir, e achar meios ali de fazer área de preservação de árvores, de área de lazer aonde dá, né? Eu conto canalizar, não gosto disso. Acho que não dá certo na maior parte dos lugares. Tem que preservar, pôr árvore, cuidar, limpar. O que está faltando, eu acho, aqui no Pardo, é esse cuidado com a urbanização. É isso aí. Amélia, desculpe. Então, eu acho que para a gente não perder mais tempo nesse tema, eu acho que você poderia colocar um estudo de viabilização da continuidade da canalização do córrego Monte Alegre e São José. Pronto. Ok, fechou. Bom, então vamos agora para... Terminou o meio ambiente, tá, gente? Agora nós vamos para a mobilidade urbana. Então tem lá, o primeiro item, alto índice de dependência dos modos motorizados de deslocamento. Área central consolidada, concentradora de atividades. Aí a sugestão, fomenta os transportes ativos na área central. Transporte ativo, que eu entendo aqui, eu não sei, Alexandre, você pode ajudar? Eu acho que é bicicleta, bicicleta motorizada, moto. É isso, Alexandre? Transporte ativo é quando a pessoa ativa algo que não motorizado. Então, poderia ser patinete, bicicleta, motoca, qualquer coisa não motorizada que ele participe. Às vezes pode até ser bicicleta motorizada ou algo assim. Mas moto já não seria
Já não entra. Transporte ativo, a própria caminhada até é um transporte ativo. Eu preciso exercer uma atividade para que ela aconteça. O que a gente viu, gente, na pesquisa com população, principalmente, e com o consumidor, foi muito sobre a grande concentração de carros no centro. E eu lembro do grupo focal nosso, quando a gente tinha o Eduardo Nasser no grupo, a queixa dele da dificuldade do transporte público, né, o ônibus, circular e se movimentar no centro em função da quantidade de carros. Sem contar que o lojista, né, por conta daquela história lá do guardinha e tal, os lojistas colocam os carros deles no centro também, usando as vagas que seriam do consumidor. Então, eu não sei como que a gente escreve isso aqui, se isso permanece, se tira. Eu vejo assim, olha, tudo isso de mobilidade urbana está dentro do plano de mobilidade urbana, aquele que o Daniel falou um dia na nossa reunião. Esse plano de mobilidade urbana, que ele falou que existe na prefeitura, foi mandado lá para o diagnóstico urbano, mas ele está incompleto, e, de certa maneira, já é antigo, desatualizado, né? Porque o plano de mobilidade urbana vai discutir mão contra mão, vai trabalhar essa questão de ampliar a calçada, transformar a rua em calçadão, esses transportes ativos, porque Rio Pardo tem uma dificuldade, assim, ao meu ver, que é assim, não dá para você falar que a bicicleta pode ser transformado no transporte, porque dependendo de onde a pessoa mora, tem muito morro, né? Não sei o que vocês acham disso. Foi, Amélia. Eu acho que no futuro próximo realmente é inviável, até por cultura e tudo mais. Mas eu acho que, como o Mauro falou também em relação à rodoviária, é uma coisa para 30 anos, né? Talvez a nossa dependência de transporte automotivo tenha mudado muito. Então, não sei se eu acho ruim ter um plano de distribuição para esse tipo de transporte ativo. Porque, assim, que é uma cidade de morro, ninguém tem dúvida. É que não está no nosso hábito mais chegar suado em algum lugar e tal, mas falando como um recente ex-morador de São Paulo, meu principal transporte lá era uma bicicleta. Eu andava 6 quilômetros para ter uma reunião sem problema algum. Agora, se me perguntar se eu vou continuar fazendo isso aqui, ainda não sei. Mas, Amélia, de qualquer forma, eu estou de acordo que existe um alto índice de transporte motorizado, e isso eu acho que tem que ser, esse hábito tem que ser mudado. Então, o texto que está aqui, eu até concordo com o texto que está aqui. De uma forma genérica, incentivar o transporte ativo, como dizem aqui, a pé ou de bicicleta. Ok, então eu vou dar uma redação nisso daqui, daí vocês olham e ajustam, tá bom? Eu queria dar só uma complementada em tudo isso. Essa semana eu falei com um amigo meu que tem empresa em Rio Pardo e Mococa, né? Uma diferença cultural de transporte muito grande. Ele falou, eu tenho 10 funcionários em cada unidade. Em Rio Pardo eu tenho um funcionário que tem moto e em Mococa eu tenho um funcionário que tem carro. Eu tô falando porque eu tô nesse mercado e Rio Pardo acabou se tornando referência pelo tanto de pessoas, né, que utilizam do carro para transporte diário. E uma coisa boba, tá, que eu vou falar, porque a gente já teve loja de moto aqui pensando num potencial para transporte, mas que uma coisa que assusta o pessoal, por que pareça, é o paralelepípedo molhado. O pessoal de moto aqui, conforme tem muito morro,
o pessoal assusta para andar de moto, principalmente mulher. Foi uma coisa que a gente acabou observando quando tinha loja e acabamos fechando porque não dava volume. O carro tem muito mais força de venda. Nunca soube disso. Amélia, boa noite, Moisés, tudo bem? Tudo bom, Moisés? Tudo bem. E é muito cultural também a questão do uso de carro, principalmente no centro. A gente vai, por exemplo, num banco aqui embaixo, depois vai no correio, então para o carro, depois pega o carro, vai de novo 2 quadras para cima e para. Você pode ver que os estacionamentos que tem em São José no centro não são utilizados. Então tem um estacionamento ali no Bradesco, tem um no outro lado. As pessoas não costumam parar o carro e fazer tudo a pé. Eles pegam o carro e vão de quarteirão em quarteirão parando. E isso é difícil mudar a cabeça das pessoas, né? Isso sim. Teria que ter uma grande campanha, né, que vai devagarinho, que é igual essa história do carro parar na faixa de pedestre, né? Tem cidades que, se você passar a faixa de pedestre, é capaz do pedestre te bater, porque todo mundo para, né? Amélia, você falou uma coisa, juntando o que você falou com o que o Moisés falou, que eu concordo plenamente. Eu, por exemplo, já faz um ano que eu estou indo para o centro a pé. Eu saio da minha casa, vou a pé, volto, porque eu não suporto ficar no carro. Mas eu acho que o que poderia ser feito, sugerido, é uma campanha para as pessoas irem a pé ao centro. Eu acho que isso é muito interessante. Uma boa. Uma coisa que eu acho interessante observar aqui em São José, na região, talvez pela paisagem, não se usa tanto a bicicleta e a pé, né, para fazer as tarefas do dia a dia, mas como o lazer está cada vez mais difundido. Isso é muito interessante observar. As pessoas andam muito de bicicleta aqui na região, mas a título de lazer. Não se faz essa conexão do dia a dia com o que é lazer. Isso é uma observação que eu tenho feito, tenho notado estando mais aqui em São José. Isso é bem interessante. Então, acho que um incentivo à estrutura que possibilite o ciclismo vale a pena, mesmo que for em relação ao lazer. Eu queria falar alguma coisa a respeito disso, que a gente tem que ver que aqui em Rio Pardo tem muita gente de terceira idade. É uma cidade com bastante gente idosa. Então, aí no caso deles, não adianta ter bicicleta, precisa de algum outro meio alternativo. Eu penso aqui, tem os ônibus, né, circular, e esse pessoal não pega esse ônibus. Se a gente pensasse em algum transporte alternativo, como uma van, um negócio diferente, recreativo, meio turístico, sei lá, igual aqueles ônibus de turistas lá de Curitiba, alguma coisa assim, para pensar em alguma coisa alternativa, porque esse pessoal mais velho não anda a pé, não adianta. Luciana, em São Paulo, em algumas cidades maiores, tem até aplicativos como se fossem Uber, para idosos, que tem todo um cuidado no tratamento do deslocamento desses idosos, e é uma coisa bem interessante. É um modelo de trabalho interessante. Você falou de van, né, algum transporte coletivo, mas que pudesse ser direcionado a esse público idoso. É bem legal. Precisava fomentar isso, porque nem o Uber tem aqui, né? Assim, a gente até tem Uber, mas é ocasional, não é? Eu sei que eu te falo que eu tenho o hotel, e é um negócio que já vários hóspedes chamam e procuram, e determinados horários não tem. Agora, entendi. O táxi é mais garantido, né? Sim, sim. Mas eu acho que uma campanha de conscientização, porque realmente, sei que você falou, o pessoal faz caminhada, mas para diversão ou para esporte, mas podia ir para o trabalho caminhando, ia dar na mesma. Exatamente. Eu acho também a questão cultural que a gente consegue trabalhar, eu falo por mim, depois que comecei a participar do projeto, que eu comecei a fazer igual o Mário Edson falou aí, o que o Moisés falou, de parar o carro em determinado ponto e andar a pé pelo centro para resolver 2, 3 coisas quando eu preciso. Antes eu não fazia essa conta. Vocês acabaram de falar numa outra oportunidade de negócios, transporte para idosos. Sim. A gente vai discutir isso
depois no diagnóstico socioeconômico, né? As cidades estão envelhecendo. Isso, a população está envelhecendo, exatamente, com qualidade, né? Os idosos se locomovem, eles não ficam quietinhos em casa, exatamente. E aí ele não quer, não é aquele velhinho, é o velhinho que quer... Ativo, E aí não tem quem leve para lá para cá. É uma coletividade de modo geral. Os idosos também, e sabe fazer um daycare para idosos. O curso do Sebrae é unânime essa necessidade. Então, os idosos também têm lugar para eles ficarem de dia, para diversão, entretenimento. Quem quiser investir nisso aí, certeza que... Mamélia, boa noite. Quem fala é Rafael. Rafael, tudo em relação a... Tudo bem. Em relação à proposta do transporte, eu cheguei a pensar nisso, mas eu acho muito difícil alguma cidade que tenha chegado a uma solução diferente de algo que seja melhorar o ônibus. Mesmo cidades grandes fizeram estudos, tem exemplo de Curitiba, que há muito tempo optou por, na época do Guilherme, optou por melhorar o ônibus urbano e teve sucesso. Cuiabá, na época da Copa, fez um estudo semelhante, chegou à conclusão que entre VLT e metrô, o melhor seria investir no ônibus. Eu acho que São José dificilmente vai fugir muito disso. Eu não sei quão detalhado vai ser a proposta, mas talvez seria interessante unir o que o Moisés falou com uma melhoria de ônibus. O ônibus deveria ser algo fácil de entender, acessível. Então, eu poderia pensar em pontos de ônibus localizados ao redor de uma área, que seria um pequeno downtown, um pequeno centro, e dentro desse centro tudo fosse voltado para que as pessoas andassem a pé, ou seja, o ônibus não circula ali dentro, circula só na periferia, e ali dentro tem calçadas que são convidativas, né, que te chamam para andar a pé, ou seja, que são largas, e tem arborização, porque aqui costuma fazer muito calor, então isso dificulta bastante. E essas duas, aí depois, nesse sentido, uma campanha ensinando as pessoas, ou chamando as pessoas para circular a pé, pelo menos na região central, e o restante florescer nesse sentido. Eu acho que acaba sendo uma proposta que agradaria o turista, quem está passeando, quem vai trabalhar, e o idoso. Eu acho que ainda, em termos de viabilidade, acho que melhorar muito o ônibus, chamar, a gente fala, classe média para o ônibus. Seria eu acho legal. Que, não sei, ser mais viável, não penso em outra hipótese, não. Aqui tem um item do Mobilidade Urbana que fala disso, olha, o transporte público, a implantação de um sistema integrado e revisar o plano de mobilidade. Por que, por exemplo, por que eu, Amélia, não uso o transporte público? Porque ele demora quase 1 hora para vir da minha casa até aqui. E se eu vier de carro, eu demoro 3 minutos. E se eu vier a pé, eu demoro meia hora. Exatamente. Né? É a questão do itinerário. Eu acho que são vários pequenos detalhes que vão chamar as pessoas para o ônibus, né? Incentivar o uso do transporte. Isso, eu ia falar isso, o conforto, a aglomeração, o tempo, o incentivo a não ver o ônibus como uma coisa ruim. Exato. Ok, coloquei aqui, depois vocês olham na redação, tá? Amélia, só para completar algumas coisas que já falaram, se vocês quiserem ver do programa que atende idosos e deficientes em São Paulo, é um programa que chama Atende Mais. É bem bacana, tem para deficientes com plataforma elevatória e tudo mais. Um dos recursos em São Paulo que foi realizado para pequenos projetos são ônibus reduzidos, porque eles conseguem fazer curva com mais facilidade, eles não ficam travados nas esquinas, como muitas vezes acontece, e eles pegam um menor número de pessoas. Isso acaba gerando um deslocamento mais rápido. São José tem um único modelo de ônibus, né? E que muitas vezes a gente vê travado na esquina porque as pessoas também não respeitam a faixa amarela.
mais uma questão de conscientização. E outra coisa que eu não sei se dá para entrar é um incentivo aos paraciclos, porque também se você rodar a cidade, por mais que você rode de bicicleta, você não tem onde deixar. É bem difícil achar um lugar por aqui que você consiga colocar a bicicleta dentro. Tudo isso, Alexandre, eu acho, esse plano de mobilidade que precisa ser revisto, vai ter que olhar tudo isso, né? Talvez o ônibus possa se criar itinerários onde sejam ônibus menores que circulam no centro, ou maiores no centro e menor na periferia, para dar maior velocidade, a criação de lugares para se guardar as bicicletas no centro. Isso tudo vai ter que colocar no plano. Bom, podemos... Nesse plano, no estudo final, não entendi. No estudo que foi feito sobre mobilidade. Plano de mobilidade. Existe um plano de mobilidade hoje. Eu vou procurar ele e vou mandar para vocês olharem, tá? Porque tudo que foi mandado da prefeitura para o pessoal da equipe técnica, eu gravei. Então, eu devo ter esse plano gravado aqui na minha máquina. Eu já mando para vocês amanhã, senão eu peço para o Thales, lá da prefeitura, para vocês darem uma olhada. Mas esse plano, pelo que eu entendi, ele já está antigo e ele não foi finalizado. E também não virou lei, tá? Então, é como se ele não existisse. Mas já é um começo, né? Sim. Vai ser uma base de retomada, né? Eu mando para vocês, eu vou localizar, tá? Bom, gente, o último item que tem aqui, depois tem mais umas observações, mas o último é a legislação urbanística, que são as leis urbanas. Então, o que ele está sugerindo aqui? Compatibilizar plano diretor com a lei de parcelamento de solo, com o código de obras e demais normativas urbanas, né? Revisar o plano diretor, aí vai ter que revisar a lei de parcelamento de solo, o código de obras, essencialmente isso tem que acontecer, porque senão nada muda, né? Então, isso eu acho que é uma coisa necessária, até porque o nosso plano de Rio Pardo está vencido, e nós precisamos atualizá-lo. Ele tem que, acho que ele venceu em 2016, né? E ele tem que ser atualizado a cada 10 anos. E a outra sugestão que eles deram em relação ao urbanístico, né, a legislação urbanística, eles falam eles analisaram as alterações do plano diretor atual. E eles entenderam que teve muitas alterações no perímetro urbano. E aí isso espraiou, ou seja, espalhou a cidade. Então, a sugestão dele é revisar, de novo, revisar esse perímetro, dentro da revisão do plano diretor. Isso é uma situação complexa, né? Porque, vamos supor, você tem o perímetro, e aí tem alguém que quer fazer um bairro, mas está numa área rural. Vai lá na prefeitura, convence alguém, aí, ok, faz uma lei alterando aquele pedacinho do perímetro para virar a zona urbana, e cria o bairro lá naquela beiradinha. Aí, vamos supor que isso seja na Zona Sul. Aí vem de novo alguém, e mexe e faz essa mesma alteração na Zona Norte. Então, a cidade começa a crescer em função de loteamentos e não em função daquilo que a cidade tem planejado para ela. Eu acho que é mais ou menos isso que ele está falando aqui. Bom, Amélia, eu estou de acordo que com relação a esse tópico, eu acho que a gente comentou que falar em cancelar loteamento é muito pesado, obviamente. Eu acho que não. Mas eu acho que nós deveríamos colocar alguma sugestão
no sentido de não aprovar novos loteamentos ou ampliar a área urbana que não esteja dentro dessa área mais concentrada. Precisa procurar um texto correto aí para isso. Ok. Nesse caso... Pode falar, Luana. Nesse caso, Amélia, tem uma lacuna normativa, né? Não há uma previsão, uma limitação para esses loteamentos, não há uma regra para que eles sejam feitos. Qual você falou, vai na prefeitura, convence alguém, vou ali, transforma em lote urbano, e isso causa um crescimento desordenado. Então, talvez seria interessante um mini código, ou então, dentro do plano diretor, artigos que previssem regras mínimas para que isso acontecesse e beneficiasse o condensamento, né? Mesmo que indiretamente não permitisse, não se falar em cancelamento de loteamento, claro, mas que não se permitisse essa instalação desordenada, e sim beneficiasse o condensamento, abafando essa lacuna normativa. Isso tem que estar bem delimitado para ter procedimentos a serem seguidos para quem quiser fazer esse tipo de empreendimento. Isso aí é o plano diretor, né, que é a lei, e aí não tem outra saída, a população tem que acompanhar essas alterações, a Câmara tem que... Sim. Porque essa alteração, qualquer alteração no plano diretor, tem que ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Exato. Uhum. Então, quando eles apontam aqui, teve muitas alterações, não foi alguém, né, que foi lá escondido, alterou, não, foi para a Câmara, né? Com quórum de maioria absoluta. Então, com interesses políticos, né? Exato. Então, o plano diretor tem que ser uma coisa muito divulgada na cidade, como a lei que preserva a cidade, os interesses da cidade, né? E aí, a Agência de Desenvolvimento Rio Pardo 2050 vai ser a guardiã desse processo aí. Sim, da participação ativa da população, né? Isso. Olha, gente, eu estava lendo aqui as outras coisas que eles colocaram, basicamente o que foi falado até agora. Transporte ativo, áreas verdes, parques públicos, incremento da arborização urbana, espaços verdes que conectem as várzeas, áreas com vegetação significativa. Eu acho que, pelo que está aqui, tudo foi abordado. E eu queria ver com vocês agora o seguinte, olha, que eu estou imaginando? Eu vou escrever tudo isso que a gente conversou, vou ver se amanhã, até à tarde, eu já consegui redigir tudo isso, mando para vocês, vocês olham, ajustam. Vocês acham que a semana que vem a gente continua nesse texto para ajustar o texto, ou a gente faz isso no nosso grupo do WhatsApp e a semana que vem já parte para o diagnóstico socioeconômico? Olha, eu queria dar uma opinião. Posso falar? Pode. Eu estou sentindo muita falta de pessoas importantes nessa área da questão do diagnóstico, não, da questão urbana da cidade, especialmente o pessoal da engenharia, né, do CREA, né, o pessoal da prefeitura mesmo, que está aí envolvido no projeto. Então, acho que a gente devia fazer essa redação e devia convocá-los para a próxima reunião para discutir o assunto junto com eles. O pessoal mais técnico dessa área, né, nós temos aqui o Alexandre, temos aqui a Luana e temos o Alfredo, que eu acho que não está mais na reunião. E, sei lá, eu acho que seria importante ouvi-los a respeito desses temas. Também acho isso, Amélia.
Sim, seria ótimo, inclusive, para complementar a redação e debater eventuais falta de palavras técnicas, né, no sentido operacional mesmo da engenharia, como vocês estão falando. Exatamente. Sim, sim. Eu também acho muito importante a presença deles. Agora, quem é que vai garantir que eles venham? Porque assim, gente, olha, tudo que eu escrevo para vocês no grupo focal, eu peço para o Jean Tomassi, que foi a pessoa definida pelo CREA para representar o CREA no grupo focal e para falar com o CREA. Tudo que eu mando para vocês, eu mando para o Jean Tomassi, para o Luiz, no mesma hora, para ele encaminhar para o CREA. Eu encaminho para o Fernando Passos, para o Thales, para o Xavier e para a Cibele, que são as pessoas da prefeitura. E para os engenheiros e arquitetos que eventualmente... e para a SAERP. E para engenheiros e arquitetos que eventualmente eu tenho o WhatsApp deles. Eu vejo que está azul, todo mundo leu, mas eles não vêm. Nem o CREA. Ficou acertado com o CREA que o diagnóstico urbano seria discutido lá na casa do engenheiro. Por conta da pandemia, não teve a ação presencial. Nós fizemos o encontro virtual. Teve o quê? 3 engenheiros. Mário Guzmão, que é um cara que participa, mais uns 2. Lamentável, né? Então, assim, eu topo. Agora, eu não sei quem é que vai conseguir com que essas pessoas participem. A Casa dos Engenheiros e os engenheiros, os técnicos da prefeitura. Amélia, eu queria só completar também que eu falei a mesma coisa no workshop de turismo. Foi um negócio muito produtivo, foram 3 dias que eu acho para quem estava querendo pensar em negócios, né, empreender dentro da área do turismo, deu uma base muito grande para quem estava querendo. E até eu dei o meu depoimento no último dia lá, que eu fiquei meio abalado, não chateado, né? Porque foi um negócio que participaram 4 pessoas, vai direto, do começo ao fim. Eu acho a gente compartilhou para muita gente ficou de fazer, muita gente ficou de acompanhar e acabou não acompanhando. Isso que você está falando, Maurício, tinha 99 vagas. A gente batalhou demais. Aí, quando sobraram as vagas, a gente ofereceu para cidades vizinhas, para fazer a integração. As pessoas não vão, gente. No caso do diagnóstico urbano, é assim, eu não sei como garantir que os engenheiros, que são os mais... Olha, a reunião passada, a gente convidou o grupo focal inteiro, convidamos todos os engenheiros da prefeitura, um a um no WhatsApp. No outro dia, eu mandei mensagem, senti falta de você, para ver se o cara se anima para voltar, nem responde. Convidei todas as imobiliárias, pedi para convidar, né, a Beatriz, que é do grupo gestor, convidou todas as imobiliárias que eu tinha no WhatsApp, eu convidei pessoalmente, corretores, porque tudo isso, a questão urbana, esse pessoal está envolvido. Não vem, vereadores, convidei todos. Bom, Amélia, ok, então a gente faz a próxima reunião com o texto, só que tem mais 2 itens que eu acabei esquecendo de comentar, eu poderia comentar aqui agora? Lógico. Deixa eu te falar, lá naquela reunião que nós fizemos, que está naquele documento, na questão do meio ambiente, eu não sei quem do grupo colocou um texto sobre a preocupação da barragem de rejeitos radioativos em Caldas, que deveria ser tomada uma precaução em que o possível rompimento poderia levar à morte do Rio Pardo. O Ministério Público Federal já acionou judicialmente a indústria nuclear brasileira e há um termo de conduta em andamento. Então, fazer uma monitoração deste acompanhamento, como recomendação.
Eu não sei se vocês acham que deva incluir este item, já tem escrito lá. Ok? Eu já coloquei aqui, ó, da barragem de Caldas. E um outro item, foi até proposto pelo Jean Tomás, que foi com relação a rodovias de acesso ao município, a duplicação da rodovia SP-350 no trecho São José-Casa Branca e a pavimentação da rodovia SP-211 entre São José e Divinolândia. Então, foram duas propostas que eu achei muito interessantes do Jean Tomás. Eu não sei aonde colocaria esses dois temas, também tem lá no texto, no Word. Ok, eu procuro lá. A gente coloca aí, pode colocar em mobilidade urbana, né? Ok, muito bom. E a barragem a gente coloca no meio ambiente. Perfeito. Bom, Amélia, posso acrescentar um ponto? Acho que não sei se acrescentar um ponto, é um comentário sobre todo. Tem questões de muitas coisas que são projetos de infraestrutura mesmo, do ponto de vista, por exemplo, que o Mauro deu como sugestão da FEPASA e da rodoviária, ou uma nova rodoviária, ou a ponte, o cinturão verde e a área de lazer. Todas essas coisas eu colocaria como recomendação como concurso público aberto. Porque isso estimula com que arquitetos do país todo possam participar e que a gente execute o melhor projeto possível. Um prêmio de R$30 mil para um projeto desse estimula muita gente participar e é nada do ponto de vista de implantação desses projetos. Eu acho que é um estímulo para que a cidade ganhe o melhor possível na hora da execução. Ok. Eu coloco aqui também. E daí a gente ajusta a redação, tá? Perfeito. Para projetos. E aí, gente, a semana que vem, então a gente faz essa reunião para finalizar e tenta mais uma vez convidar esse pessoal? Acredito que sim. Tá bom. Então faz assim, olha. Todo mundo concorda, sim? Sim, pode até mandar o texto antes no grupo para que eles tenham acesso e talvez desperte mais interesse deles em entrarem na reunião para falarem sobre. Ok, então eu vou ver se eu consigo mandar para vocês amanhã o plano de mobilidade urbana para vocês conhecerem. Se eu conseguir digitar tudo isso até amanhã, amanhã é quinta, no máximo sexta, eu encaminho esse texto para vocês e a gente continua convidando vereadores, que foi o pessoal que financiou esse trabalho, então, para não é importante, né? Imobiliárias, corretores, engenheiros, arquitetos e todo mundo que a gente consiga. E aí a gente se fala no nosso grupo nessa tentativa. Quem conhecer um engenheiro, insistir para que ele participe, o arquiteto, o pessoal da Casa dos Engenheiros, todo esse pessoal, tá certo? Certo. Combinado. Então, tá. Maurício, você que é o nosso chefe aí, quer fechar a nossa reunião? Amélia, eu acho que o assunto vai decorrendo, é gostoso ver o pessoal participando, eu fico na mesma sentindo falta de algumas pessoas técnicas aí do assunto que podiam acrescentar muito, né, e sugerir também alguma mudança nas ideias, mas estou muito animado. Queria agradecer todo mundo aí, cara, pela participação e pelas ideias que foram propostas. Legal, é assim, olha, gente, eu também agradeço muito vocês. Existem formas e formas de se construir um projeto para uma cidade. Eu acredito nessa forma, que são as pessoas da cidade escolhendo as melhores opções, na visão dela, para a cidade delas, né? Do que a gente contratar um grupo de pessoas que, numa postura meio que de Deus, eu sei o que é melhor para a sua cidade e faz aí o manual.
é sofrido, é cansativo, mas é uma coisa que vocês nunca mais vão esquecer, né? Pro resto da vida, o Maurício, por exemplo, vai levar essa história aí, né? Dele ter trabalhado nisso, todos vocês, né? Alexandre chegando, experimentando tudo isso na cidade, eu acho que é uma experiência muito legal também. E vamos em frente, nós vamos trabalhar a partir de agora sempre assim. Eu vou encaminhar para vocês o material, vocês leem aquele trecho e a gente define nesse encontro propostas. Junta tudo lá no fim, dá uma cara de texto e vocês olham quantas vezes for necessário. Sim, o projeto merece muitos elogios, viu, Amélia? Eu também cheguei recentemente e ele sai de um plano, como eu já disse no último encontro, da utopia e passa a ser palpável, né? Então, são discutidas propostas, as pessoas estão empenhadas, então isso realmente merece aplausos. Parabéns para todos vocês. Olha, tem Amélia, eu também fiquei muito feliz com a reunião de hoje. Eu acho que foram propostas excelentes, tudo que a gente discutiu como proposta ao longo desses 4 ou 5 meses acabou sendo inserido, então eu fiquei muito tranquilo e muito feliz com isso. Muito obrigado. Legal. Eu tenho uma sugestão da gente, cada um que participou, se comprometer a trazer mais um para a próxima, né? Fique à vontade. Tem que arrastar, que nem criança, pega pela mão e traz. Olha, eu escrevo amanhã, por exemplo, eu mando um bilhetinho, está gravando, né, para todos os engenheiros, né, que não vieram, sentir falta de você, principalmente os engenheiros da prefeitura, né, porque eles vão ficar lá, pode mudar a gestão pública, o que for, eles são concursados, né, então era muito importante que eles estivessem aqui, porque eles dão continuidade nisso até eles saírem da prefeitura, né. Mas é difícil. Bom, gente, então, muito obrigada. Vamos ver se em 2 dias eu escrevo tudo isso e encaminho para vocês, tá bom?